Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Amém, igreja? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Nós sabemos que essa passagem sobre Zaqueu é uma passagem bastante conhecida, por Zaqueu ser um homem baixo, como a Bíblia descreve, de pequena estatura. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu era o chefe daqueles homens que faziam a cobrança de impostos. Naquela época as pessoas sofriam muito por conta disso, porque eles tinham uma vida difícil, uma vida dura, que tinham que trabalhar muito, porém eles tinham que pagar esses impostos que eram cobrados de forma absurda, que eram cobrados de forma exagerada. E muitas das vezes, algumas daquelas pessoas ficavam quase sem nada por ter que pagar esses tributos. Mas Zaqueu, sendo um homem a qual cresceu também ouvindo sobre as Sagradas Escrituras, acredito eu que por algum momento no decorrer da sua caminhada, ainda jovem, talvez tenha se decepcionado, tenha se desgostado com algo e resolveu viver uma vida contrária àquilo que ele tinha aprendido, contrária àquilo a qual ele tinha ouvido falar. E foi Zaqueu então e se tornou chefe dos publicanos. Mas Zaqueu, por um certo tempo, já maduro, já amadurecido, já vivenciado, um homem a qual acredito eu, por ter uma posse boa, porque ele tinha lucro daquilo que ele cobrava, mas lhe faltava algo. Talvez Zaqueu tivesse tudo o que tivesse ao seu alcance, a qual o dinheiro conseguiria lhe usufruir, lhe dar o direito. Mas acredito eu que Zaqueu, por um tempo, chegou a se sentir vazio, chegou a se sentir solitário. Zaqueu, acredito eu, que naquele momento, ele entendia que faltava algo para a vida dele. E aquele algo que preenchia aquele vazio, aquela solidão, seria Jesus. E ele escuta falar que Jesus iria passar por Jericó. E o que nesta noite o Senhor ministra ao meu coração para trazer para a minha vida e para a igreja é que seja ousado como Zaqueu foi. Zaqueu era de pequena estatura e aquela multidão era tamanha para ver Jesus. E aquela multidão era empecilho para que os olhos de Zaqueu pudessem alcançar e ver a face de Jesus. Eu não sei nesta noite qual é a multidão que tenta te paralisar. Eu não sei qual é a multidão que te impede de poder os teus olhos verem a face de Jesus. Mas nesta noite o que eu quero dizer para a igreja é que seja ousado como Zaqueu foi. Não se deixe paralisar diante a multidão. Se Zaqueu tivesse
visto aquela situação com a ótica humana, Zaqueu não teria tido um encontro com Jesus. Mas Zaqueu, ele usou da sua ousadia e subiu em cima daquela figueira. E Jesus entrando a Jericó, ele avista aquele homem. Mas eu acredito que o que chamou a atenção de Jesus não foi apenas o homem em cima de uma árvore. Foi um homem que teve ousadia. Foi isso que chamou a atenção de Jesus. E para que nós venhamos chamar a atenção de Jesus para nós, nós precisamos ser ousados. Mais adiante, Jesus chega para aquele homem e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aquela multidão começava a murmurar entre um e o outro, porque Jesus adentrara a casa de um homem pecador, porque Jesus adentrara a casa de um homem que muito trouxe sofrimento para aquele povo. Eu não sei a situação que você se encontra nessa noite. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe esta noite para aqui. Mas saiba que se você chegou até aqui, foi porque você teve ousadia. E muitos são aqueles que irão dizer: tanto que errou, tanto que pecou, tanto que fez aquilo e agora está na igreja. Não é assim? Mas Zaqueu ainda foi além. E disse: Senhor, se eu defraudei, ele disse assim: eu vou devolver aquilo que eu tomei. Mas se eu defraudei alguém a mais, eu vou restituir quadruplicado. E eu vejo, além de Zaqueu ter ousadia, eu vejo arrependimento. E foi isso também que aquebrantou o coração de Jesus. O arrependimento de Zaqueu. Zaqueu se arrependeu naquele momento de todo o sofrimento que ele causou a muitas pessoas. E ele demonstra o seu arrependimento com a atitude de dizer que vai devolver quadruplicado. Vocês têm noção do que é devolver quadruplicado? O que ele tirou das pessoas? É algo que para nós muitas das vezes é difícil tirar 10% do nosso salário para ser dizimista. Imagine um homem que vai devolver quadruplicado a todas aquelas pessoas que ele defraudou. E o Senhor diz que aquela atitude de Zaqueu foi capaz de quê? Vamos voltar lá para relembrar o versículo 10. Porque o filho do homem, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Você se encontra nesse momento perdido? Por algo que você fez, por algo que você cometeu? Se acha perdido por uma decepção, por uma frustração? Pois o Senhor nesta noite veio justamente por causa de você, para salvar aquele que havia se perdido. E muito se alegra o coração de Jesus, aquele que se arrepende verdadeiramente. E a nossa mudança, ela começa do interior para o exterior. Quando nós nos arrependemos, há uma mudança interior que automaticamente reflete no exterior. Quando essa mudança começa no nosso interior, o nosso exterior ela não consegue mais ser igual ao que ela era. Porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E uma vez um encontro com o Espírito Santo, jamais conseguiremos ser como era antes. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. E hoje é culto de Santa Ceia. É uma noite de celebração. É uma noite de reflexão. É uma noite para que venhamos meditar. O que é que estamos fazendo? Como estamos nos comportando diante da obra do Senhor, diante daquilo que o Senhor nos confiou. E que se por algum acaso você cometeu algo que não agradou o coração do Senhor, hoje é a noite para que você possa se arrepender. Pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a alguém que você magoou, mesmo que não foi a sua intenção. Aquela pessoa está chateada, magoada com você, mas é noite de pedir perdão. Porque a celebração da Santa Ceia
renovação da aliança que nós temos com o Senhor. E isso é algo muito importante. Não é só uma simbologia, mas é algo espiritual também. Amém, igreja? E eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.